Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente em mais um episódio do Gatua Digital que está rolando aqui no Gatua Meeting sobre conectividade IoT. Esse evento que a gente faz com o objetivo realmente de reunir mentes, reunir líderes para falar sobre dores, sobre questões que são muito pertinentes ao agronegócio e que se estendem aí realmente para toda a sociedade, né? Que acabam impactando a vida de todos, né? Acabam realmente sendo temas específicos para a gente mudar e melhorar a vida de todo mundo. Bom, eu estou aqui hoje com o Renato Bueno. Renato, que vai se apresentar logo menos, mas que estava aqui agora, dentro do nosso auditório, mediando um painel ali com executivos, né? Na verdade, com o Fernando Mello, com o Fernando Silva, com a Renata, que estavam aqui com a gente ainda agora no último episódio do Gatua Digital, falando realmente sobre os desafios, né? Ele trazendo a visão dele ali realmente e tendo toda essa discussão. Então, Renato, eu gostaria que você se apresentasse. Muito obrigado de estar aqui com a gente, de ter aceitado esse convite, de participar aqui do nosso painel e agora de estar aqui nesse podcast. Então, eu fico muito feliz e, por favor, pode se apresentar para a galera. Perfeito, Bruno. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? A gente tá, meu nome é Renato Bueno, tanto para começar. Eu respondo na Nokia pela unidade de redes móveis para a América Latina, para o mercado de empresas, né? Para tudo aquilo que não são grandes operadoras de telecomunicações. Nós somos um fornecedor de tecnologia e o nosso papel é digitalizar empresas, pessoas, coisas. Então, esse tipo de ambiente como o Gatua Meeting traz justamente a oportunidade da gente se conectar, pensar diferente e fazer uma ação de ecossistema, né? Onde juntos a gente vale mais do que cada um sozinho. Perfeito, perfeito, Renato. Renato, então assim, além do seu trabalho ali na Nokia, né, onde você é Enterprise Latam, né? Você é Sim. representante aí para Latam realmente. Ou seja, levando conectividade na prática ali, você tem uma função como hoje CFO, né, da Conectar Agro, correto? Correto. Correto? Show de bola. E eu gostaria que você começasse dividindo um pouquinho aqui com a gente, né, primeiro, o que é o Conectar Agro? Contar um pouquinho para a gente realmente o que é essa organização, como a gente pode até chamar vocês, né, e como que Conectar Agro tem impactado o cenário nacional quando a gente olha as questões de conectividade no agro. Bom, o Conectar Agro é uma associação sem fins lucrativos que começou de uma percepção nossa. Eu vou contar uma história que eu acho que é interessante. Manda bala. Começou de uma percepção nossa em 2017, quando a gente via o agronegócio cada vez mais, ainda não estava na representatividade de mais de um quarto do PIB brasileiro, mas caminhando nessa direção a passos largos, é, e inovações tecnológicas chegando de maneira muito importante. A gente via players do agro dizendo que investiam um shopping em máquinas e não sabia o que acontecia com esse shopping no dia a dia, né? E a gente começou a ver empresas buscando caminhos para conectar esses ativos, né, que são caros e que tinham um potencial enorme de trazer eficiência, produtividade, a partir de gestão em tempo real. A gente viu empresas conectando com tecnologias como LoRa, outras conectando com Wi-Fi, outras conectando com alternativas das mais variadas. Então, dentro desses players do ecossistema, players de desenvolvimento de aplicações de tecnologia, de soluções de monitoramento, de soluções de máquina, de telecomunicações, a gente pensou, olha, o que a gente pode fazer para buscar uma homogeneidade, né, nas soluções e nas alternativas tecnológicas, o que permite escala, permite simplicidade e permite impacto, né, permite crescimento. Então, ali surgiu a ideia, né, da gente fazer um movimento de ecossistema, um movimento conjunto, e surgiu o Conectar Agro, que é uma associação sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover a conectividade, né, promover junto às fazendas, promover junto ao ecossistema que atende a fazenda, né? Quer dizer que os players estão dentro da porteira, os players estão antes da porteira, os players estão depois da porteira. É, de maneira que juntos, né, a gente possa buscar caminhos que tornem mais simples, mais barato, de maior impacto, né, e com isso a gente educar, promover, formar. E eu acho que tem um outro lado muito interessante do Conectar Agro, que é a interação com os órgãos de formadores e decisores de política pública, né. Então, interações com governos estaduais, municipais, com o governo federal, com Frente Parlamentar do Agro, de maneira que a gente possa
incentivar, sugerir, guiar, apoiar eh, essas, né, instituições, de maneira que elas também apoiem, né, a conectividade no campo, que é o grande habilitador da digitalização, né? Assim, a gente falou muito no painel sobre os ganhos de eficiência, sobre as aplicações, sobre IoT, mas primeiro a gente conecta, depois a gente mede, depois a gente controla, depois a gente toma decisão, Perfeito. né? Então, sem conectar, a gente não faz nada disso. Quando o Conectar Água começou, a gente tinha praticamente nenhuma fazenda conectada com 4G, tá? Em 700 MHz. Então, assim, para falar um pouquinho é igual frequência do rádio, do carro, né? A gente tem várias frequências, é assim que funciona telecomunicações. A gente chegou à conclusão que o 4G é a tecnologia mais custo-efetiva para se conectar ao campo. E é mais simples. Legal. E é por isso que todos esses todo o ecossistema, todos esses players adotaram essa tecnologia, e foi o que a gente veio defendendo, né? Ao longo dos anos, você vê a própria TIM mencionando que mais de 20 milhões de hectares conectados com 4G, indo muito além com sensores, uma série de outros players, né, operadoras, e integradores levando conectividade privada, que é uma outra discussão interessante, quer dizer que, mas sempre conectando com a tecnologia base como o 4G. Então, nós saímos de praticamente zero, né, de áreas conectadas, para hoje, a gente tem aí 20 e poucos por cento, né, quase 30% das áreas agriculturais brasileiras já Já conectadas, quer dizer que tem muito o que fazer, mas isso já representa 40, 50 milhões de hectares, talvez, conectados nos últimos 7 anos, desde que o Conectar Água começou lá atrás a se movimentar. legal, perfeito. Um trabalho muito louvável mesmo, né, porque a gente, como você muito bem colocou, a conectividade é o grande habilitador da digitalização, da transformação digital. Sem a conectividade, a gente não consegue ter dado, a gente não consegue conectar, a gente não consegue realmente ali fazer o IoT, o Big Data, o Data Analytics, a inteligência artificial, a gente não pode pensar em nada disso, a gente não tem conectividade. E vai muito além ali do cenário, né, das empresas, como a gente estava falando, né, você levar a conectividade para o campo, você está levando potencial ali para que as pessoas se conectem, para que a gente leve educação, para que a gente leve realmente um outro cenário de vida para todo mundo, né, não só para as empresas, mas para quem vive no campo também, para quem trabalha ali. Eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente, Renato, qual que é o papel que você vê da colaboração entre os players, né, players que estão dentro do Conectar Agro, players que não estão, né, você comentou sobre a questão, essa aproximação que vocês têm com os poderes, né, poderes, públicos, né, seja na esfera, federal, na esfera estadual, mas que é tão importante, né, porque realmente, a o poder público tem os caminhos e realmente consegue desbloquear muito mais fácil do que a iniciativa privada, a conectividade, né. E a gente só va eles só vão saber realmente o que precisa ser feito ouvindo as dores do setor. Então esse trabalho que vocês fazem de conectar, né, pô, entendendo as dores, entendendo como está o âmbito aqui de desenvolvimento, levar isso ali para o poder público, né. Como que você vê o papel dessa colaboração entre esses players, né, para que a gente leve cada vez mais, conectividade às áreas remotas? Bom, primeiro, eu acho que o papel da Gatua, né, e desse perfil de eventos, e de instituições, tem um valor muito grande justamente para que a gente possa, se conectar, pensar em objetivos comuns, né, alinhamento estratégico, de empresas dos mais variados setores, e que a gente se some num objetivo comum, né. Eu acho que a gente vive num mundo colaborativo, e a forma de fazer negócio, ela também está mudando, né, e mudando amplamente. Eu acho que a gente vive num um momento de ecossistema, né, quer dizer que grandes players do setor imobiliário, do setor logístico, setor de varejo, são na realidade marketplaces, né, eles Sim, fazem nada mais do que conectar, né, fornecedores com clientes. Isso esse mundo, né, esse momento que a gente vive de negócio através de ecossistema, ele é o que tem valor, né, é o que faz com que a gente, juntos consiga construir coisas que são imensamente maiores do que sozinhos. perfeito. Quando a gente pensa na participação do poder público, eu acho que é interessante a gente contextualizar. É claro que o poder público tem vários papéis, desde simplificar a vida do empresário, do cidadão, né, em tomar suas próprias decisões, por exemplo, redução de impostos, simplificação das soluções logísticas,
Eu acho que esse é um trabalho que a gente também vem fazendo, né, de levar para o governo e para os tomadores de decisão a relevância, né, da simplificação e da redução da carga tributária, na vida, no impacto de IoT. Ou seja, para você ter uma ideia, eh, a gente vem nesse momento, né, solicitando a renovação de uma lei que simplesmente minimiza os custos de ativação para dispositivos de IoT, Legal. né. Se isso não for renovado, você praticamente inviabiliza conexões de IoT em redes celulares brasileiras, né. Então são papéis muito relevantes, né, dos formadores e aplicadores das políticas públicas. Mas indo para a vida e para a realidade da conectividade no Brasil, por que que a gente não tinha conectividade pública no campo brasileiro? E a razão é muito simples. Em cidades, ou seja, o custo da tecnologia é muito parecido, Sim. né. Então o custo de você ativar uma estação radiobase 4G ou 5G numa cidade, ou numa fazenda ou numa indústria, ele é muito parecido. Com a diferença que na cidade você tem uma densidade populacional que é 5, às vezes 10 vezes, às vezes 20 vezes maior do que no campo. Você tem uma capacidade de aquisição maior, às vezes 3 vezes maior, né, então a conta não fecha. Sim. Quer dizer que as operadoras de telecomunicações, se a gente não pensar em modelos de negócio diferentes, nunca vai levar o 4G e o 5G para o campo brasileiro. Perfeito. Então por isso que há o envolvimento dos grupos produtores agrícolas, é, inicialmente pelos grandes grupos, né, ele é tão relevante. Por quê? Imagina que uma operadora, imagina que a TIM, leva uma conectividade para o campo, né, essa fazenda, esse grupo agrícola, ele tem um benefício, né, econômico de redução de eficiência, de ganho de produtividade, de gestão em tempo real, né, e pode ajudar, subsidiar, ajudar no investimento de uma operadora de telecomunicações em levar essa infraestrutura para o campo. Esse foi a grande revolução, né, desde que como Conectar Agro e como movimento, e a razão da gente ter conseguido Legal. expandir a conectividade da cidade para o campo. Ou seja, a tecnologia mesma era usada por bilhões de pessoas no mundo, a gente só mudou a forma de fazer negócio, Mudou o né, modelo. e trabalhando juntos, Legal. né, exclusivamente juntos. Agora, e qual que é o papel do Estado, né? A gente chega em locais onde mesmo o interesse econômico que está ali sozinho tem desafios de fazer isso parar de pé. Eu acho que é onde o Estado precisa entrar, né. Então o Estado tem que entrar, fazendo o seu papel social, né, de ajudar nesse subsídio, pra que essa conectividade pare de pé em zonas onde ou as propriedades são muito pequenas e você precisa de um incentivo adicional para o começo da adesão a esse tipo de tecnologia, ou áreas onde o benefício é exclusivamente social, porque você levando a internet, você tem uma série de dados, né, que comprovam que você aumenta, o índice de educação, aumenta o índice de crescimento econômico, aumenta o empreendedorismo, aumenta a manutenção dessas pessoas no campo, Sim. né. Então, quer dizer que eu acho que é aí onde entra o Estado e o setor privado conjuntos, né, buscando num bem comum. Comum. Perfeito, perfeito. E Renato, que você, na sua visão, assim, o que o agro ainda precisa entender sobre o papel estratégico das redes privadas, da infraestrutura conectada, né, pra acelerar essa transformação digital que todo mundo busca, né, para o bem comum como um todo, e o que, na sua visão, pode ser feito, né, qual que é o próximo passo para a gente acelerar realmente a conectividade, acelerar esse processo, né, como você comentou, já é vitória gigantesca, né. Se a gente olhar um tempinho atrás que não tinha nada conectado, hoje a gente já tem quase 30% aí, né. Pô, é uma vitória gigantesca, né. Eu não tenho a menor É dúvida não. uma mudança de modelo de negócio e tudo mais. Mas o que você acha aí que o agro precisa entender e o que pode ser feito para acelerar? O agricultor, independente do tamanho, ele gerencia um negócio de muito alto risco, né. Então, a gente, quer dizer, como empresário, né, eu já fui empresário também, é você tem que lidar com concorrência, você tem que lidar com incerteza de mercado, com mudanças, né, com dificuldade de captação de clientes. Além desses problemas, o agronegócio tem um preço comoditizado, né, tem insumos atrelados majoritariamente num risco cambiário enorme, né, a gente vive períodos extremamente incertos geopolíticos no mundo, né, macroeconômicos. Além disso, se chover demais, você tem impacto na safra, se chover de menos, você tem impacto na safra. Ano sim, ano não, surge uma praga nova, né.
é um mercado regulado, né, em boa parte. Então, quer dizer que é um setor que gerencia muito risco e, portanto, inovação é muitas vezes um risco adicional. Sim. Então, o que eu acho que os produtores precisam, né, e é parte do nosso papel, eu convido a Gatu, inclusive, para a gente tentar Por construir favor. isso juntos, né, é trazer referências, é trazer exemplos, é trazer casos práticos, né. Eu acho que a participação aqui do Fernando, da Renata, né, dos 2 Fernandos e da Renata, foi excepcional. É justamente mostrando que, se você gerenciar em tempo real, você consegue, por exemplo, identificar que uma linha de produção não está com as soluções de automatização conectadas, né. Tentar diminuir os riscos, né? Tentar. Então você identifica oportunidade de ganho de eficiência Perfeito. e mato alto, né. Eu acho outra coisa que é curiosa, às vezes a gente fala em tecnologia, a gente faz muito futurismo, né. Puta, é drone autônomo, é inteligência artificial, é robô humanoide, mas a tecnologia, a gestão em tempo real, a conectividade, ela tem uma oportunidade e o foco inicial, ela está em resolver as suas principais dores, né. Então, no momento que eu acho que se a gente fizer um trabalho de compartilhar experiência e casos de sucesso, a gente tem um potencial de reduzir a percepção de risco do tomador de decisão, né. Perfeito. Porque no final das contas é ele que tem que tomar capital, fazer o investimento e correr esse risco, né. É o CPF dele, é o CNPJ dele, Que né, tá lá. que está em risco. E o nosso papel é mostrar que o risco não é tão grande, né, que tem empresas que podem te ajudar, né, tem instituições que podem te ajudar, que outros agricultores já passaram pelo mesmo problema Que tem um retorno do lado de lá. e que tem ROI, É, e que se exato. paga, né. Então, eu acho que é isso que precisa ser feito, né. E Perfeito. e e e o e qual que é o próximo passo? A gente vê que os grandes grupos agrícolas vêm investindo amplamente em tecnologia. Eles vêm investindo amplamente em conectividade, né. Tem vários casos aí, desde BP Bunge até a própria Tereos, Sim. né, São Martinho, tantas outras empresas que grupos agrícolas, SLC, que investiram em conectividade nos últimos anos. É quando a gente começa a cair dos grandes grupos agrícolas para as pequenas e médias propriedades, a diferença é abissal, né. É na capacidade, você deixa de ter profissionais qualificados, como a gente viu aqui, né, os Fernandos, que são profissionais dedicados para a tecnologia, dentro de uma média pequena propriedade, você não tem Não esse existe, cara, não existe. né. O Sim. dono tem que tomar essa decisão, ele não é normalmente um especialista em tecnologia, Não tem tempo para isso. não tem tempo para isso, né, tem que ao mesmo tempo negociar o seu insumo, fechar a sua venda, cuidar dos seus profissionais, né. Então, e a gente tem o próximo passo é a gente conseguir democratizar, na minha cabeça, né, a tecnologia e democratizar a conectividade e, para mim, mais uma vez, aqui não é o desafio não é tecnológico, ele passa por ele, mas o desafio é modelo de negócio, forma, né, e sem dúvida nenhuma um movimento de ecossistema para fazer com que isso escale, né. E a gente vai precisar escalar para chegar no 100% do território nacional coberto. Perfeito, perfeito. Bom, Renato, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado novamente por você estar aqui. Confesso que para mim foi uma aula, para realmente ser uma oportunidade muito legal para a gente, como você colocou, né, nas conexões a gente vislumbra novas oportunidades, e eu acho que a gente tem na nossa frente realmente uma oportunidade de tentar cada vez mais acelerar essa mudança de pensamento, essa mudança, desse modelo de negócios como um todo, né, levando para frente, né, comunicando os casos de sucesso, comunicando realmente, pô, o que deu certo, o que dá certo em tecnologia, né, porque também a gente tem um boom tecnológico gigantesco, então imagina para um pequeno produtor, né, que não tem profissionais como os Fernandos, as Renatas, né, ali realmente para estar acompanhando o que está acontecendo em tecnologia. Então a gente precisa trazer isso de uma maneira mais mastigada, que já comprove ali um ROI, que já consiga realmente trazer um resultado. Pensar ali no nas low hanging fruits, né, nas frutas que estão ali baixo para a gente começar a colher resultado. Então acho que fica um desafio legal para a gente explorar juntos, Gatua, Conectar Agro, e ficaria muito feliz da gente explorar isso juntos, trabalhar para realmente acelerar esse processo de conectividade, que no final das contas habilita a transformação digital e que no final das contas transforma a vida de todo mundo. Melhora a vida de todo mundo, seja
do executivo, seja do produtor ou do cortador de cana que está ali. Então, muito obrigado, Renato, de verdade mesmo. E pessoal, a gente termina aqui mais um episódio do Gatua Digital, rolando aqui no Gatua Meeting. Prazer muito grande conversar com o Renato Bueno, tem um trabalho incrível ali com a Nokia, representando para toda Latam, toda a América Latina, e um trabalho acho que ainda mais incrível tão quanto pelo Conectar Agro, realmente somando com toda a vivência dele ali, e a importância da gente ter não só a tecnologia está aí, como você muito bem colocou, mas realmente mudar um pouquinho a cabeça, pensar de maneira diferente, para que a gente leve os resultados não só para os nossos negócios, mas para a sociedade como um todo. Então, muito obrigado, faça parte desse movimento, siga a gente aqui nas redes sociais, esteja com a gente, participe dos nossos eventos, porque afinal de contas, tecnologia está aí, gente. Quem faz a diferença são vocês. Muito obrigado.